Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, Deus, louvando, Senhor, e glorificando e engrandecendo o teu santo nome. Nós pedimos, meu Pai, que teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos dando sabedoria, meu Pai, nos dando discernimento da tua palavra, nos dando entendimento, Senhor, e nos dando crescimento. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha nos encher, que o Senhor venha derramar, Deus, sobre nós a tua unção, teu Espírito Santo, Senhor, a tua graça, a tua bondade, e que nós possamos, Deus, andar nos teus caminhos, meu Pai, estar na tua presença, meu Deus, que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor venha nos encher, Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Alcançando um Coração Sábio. Nós vamos fazer a leitura que está em Salmos, capítulo 90, que diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas com correntes de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando, na tua indignação acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre teus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirme sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Então, nessa lição de hoje, nós vamos estudar a respeito de ter um coração sábio. E para a gente alcançar a sabedoria, o que nós precisamos fazer? A palavra de Deus nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se nós quisermos ter um coração sábio, nós precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus eterno e soberano. Eternidade é sempre, Não tem início e não tem fim. E esse é o nosso Deus, ele é um Deus eterno. E ao mesmo tempo o salmista reconhece que ele é finito. E isso nós temos que reconhecer também, que nós servimos a um Deus soberano, a um Deus eterno, mas nós somos finitos. Nós temos uma vida passageira aqui nessa terra. Uma vida que passa muito rápido se a gente for comparar com a eternidade que não tem fim. E quando nós entendemos que essa vida ela é passageira e que a morte física ela pode se tornar morte espiritual se nós não reconhecermos que o Senhor é um Deus poderoso, se nós não aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Salvador, se nós permanecermos em pecado. Então, a sabedoria vem do Senhor e nós precisamos reconhecer que Ele é um Deus todo-poderoso, que Ele é um Deus soberano e que Ele é um Deus eterno.
O primeiro tópico da lição diz assim: a eternidade de Deus e a mortalidade do ser humano. O Salmo 90. Então vamos primeiro falar sobre o Salmo 90. O Salmo 90, ele é um salmo de Moisés. Então é uma oração que Moisés fez ao Senhor, né? E que ele se tornou uma poesia e um louvor e uma canção também. E nesse contexto, né, que o Moisés faz essa oração, era um contexto que a gente entende pelo Salmo, onde eles estavam passando por uma tribulação, por uma dificuldade, né, por uma situação de perigo. Mas ele confia, né, ele reconhece que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Então, nos traz à memória aquele momento de dificuldade, né, que eles passaram ali peregrinando pelo deserto, tantos desafios, né, tantas tribulações que eles enfrentaram, tantas dificuldades. Então esse é o contexto do Salmo 90. E para a gente compreender melhor o Salmo, a gente divide ele da seguinte maneira: eternidade de Deus, versículo 1 e versículo 2, mortalidade do ser humano, versículo 3 ao versículo 6, reconhecimento de que o salmista está sob a ira de Deus, do versículo 7 ao versículo 12, e súplica por graça e esperança, do versículo 13 ao versículo 14. Amém? E o próximo subtópico fala sobre a eternidade de Deus, que é justamente os versículos 1 e 2. Então, no contexto de sofrimento, né, que o salmista estava enfrentando, que o salmista estava passando, ele olha para Deus, ele olha para a eternidade do Senhor e ele começa reconhecendo justamente isso: Deus, o Senhor é de eternidade a eternidade, né? O Senhor sempre existiu, não tem começo, não tem fim. Como a gente vê hoje, né, as pessoas ficam questionando realmente a existência de Deus, né? E elas justificam isso: ah, mas quem criou, né? Quando começou? Deus não foi criado, ele é o criador, né, de todas as coisas, ele sempre existiu. Amém? Então esse Deus eterno, ele é o refúgio do salmista, né? Então o salmista, ele também nos ensina a, diante de uma realidade sofrida, de dificuldade, de angústia, de tribulação, a gente olhar para a eternidade de Deus e reconhecer que Deus, ele não muda, que ele é sempre o mesmo, né? Então, por mais que nesse plano, nesse mundo, nessa terra, a gente esteja muitas vezes passando por tribulações, passando por dificuldades, né? A terra está se degenerando, está passando por conflitos. Cada notícia que a gente escuta, né, de coisas ruins que estão acontecendo no mundo, mas quando a gente olha para o céu e a gente vê e a gente percebe, né, que o Senhor, ele é poderoso, né, que o céu, ele está intacto, ele está glorioso, né, que pode tudo mudar aqui na terra, mas o Senhor, ele permanece o mesmo. Amém? E o próximo tópico fala sobre a mortalidade do ser humano, está nos versículos 3 ao versículo 6. Então o salmista, ele também nos ensina que quem contempla a eternidade e a beleza celestial passa por uma certeza, por uma constatação: a nossa vida finita e a nossa fragilidade, né? Como o ser humano é frágil. Hoje a gente pode estar aqui bem, pode estar aqui vivo, mas assim, isso e a nossa vida acaba. Basta uma queda e você bate a sua cabeça e pode perder a sua vida, né? Você tá comendo e engasga, você tem uma doença, você sofre um acidente. Então a nossa vida, ela é muito frágil. Então, se hoje nós estamos vivos e nós estamos bem, nós temos que reconhecer que é o poder de Deus nas nossas vidas, né? Que é a graça do Senhor, que é o cuidado de Deus, que é pela misericórdia e é o milagre de Deus, porque nós, seres humanos, nós somos muito frágeis. Amém? E o salmista, ele deixa isso claro quando ele fala, né, que 1000 anos é como o dia de ontem ou como a vigília da noite. Passa muito rápido. Em outras palavras, diante da eternidade de Deus, a vida do ser humano é curta e passageira. E o Novo Testamento, ele também nos ensina nessa mesma verdade, lá em Tiago 4,14, quando diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã.
porque a nossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. A gente tem esse exemplo agora, né, que a gente viveu dessa pandemia, que na verdade ainda não acabou, mas nós já nos adaptamos, né, já ficou mais fraca, né, não tem mais tantas pessoas morrendo como era no início, e como era no início também que a gente nem sabia o que era. Quando começou o ano de 2020, ninguém imaginou, né, o que ia acontecer, né? Quantas mudanças que permanecem muitas até hoje. Então, assim, a gente não sabe de nada. A gente pode até fazer planos, né? Mas é o Senhor que sabe todas as coisas. A resposta certa, ela sempre vem do Senhor. Amém? E o próximo tópico, o subitem, diz assim: pensando na finitude para alcançar um coração sábio. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento nos traz esse ensinamento e essa ideia de que nós devemos ser humildes e não orgulhosos, né? Viver de maneira humilde e não orgulhosa passa pela capacidade de ter consciência do quanto nós somos frágeis, de como nós somos finitos, e a gente pensar na nossa própria vida dessa maneira, que tudo passa muito rápido, né? A infância, a juventude, a vida adulta, né? E logo vem a velhice. Então, tudo é muito rápido. E todas as fases das nossas vidas têm os seus desafios, têm as suas bênçãos, têm as suas conquistas, né? Todas as fases nós fazemos planos, nós fazemos sonhos. E isso a gente faz porque nós temos uma esperança, uma expectativa do futuro e também porque nós confiamos em Deus. Então nós precisamos ter a sabedoria de entender isso, né? Como essa vida é passageira. E a vida sendo passageira, nós não podemos perder tempo com coisas superficiais. Quantas vezes nós perdemos tempo com coisas que não são importantes, né? Com coisas que são mais supérfluas ainda, né? São mais passageiras ainda, que não vai acrescentar nada na nossa vida. Então nós precisamos aprender a valorizar aquilo que é importante e a não perder tempo com coisas desnecessárias, né? Com coisas supérfluas, né? Que não vai interferir, não vai trazer nenhum benefício para a nossa vida. Então nós temos que ter essa sabedoria. Nisso a gente aprende com o próprio Jesus e também com os seus apóstolos, porque eles tinham consciência de que a sua vida ela era passageira e finita. Tanto Jesus, né, quanto os seus apóstolos, eles tiveram vidas assim que nem foram longas, né? Alguns viveram mais tempo, mas outros morreram ainda jovens, né? Não viveram tanto tempo. Então eles tinham pressa, né, em realizar aquilo que o Senhor queria que eles fizessem, em fazer realmente aquilo que era necessário e aquilo que era importante. Então, com Jesus e os seus apóstolos, nós aprendemos que quem olha para o céu lida muito melhor com as coisas aqui da terra. Então nós precisamos, né, buscar em Deus essa sabedoria, esse discernimento, esse auxílio, esse socorro, né, em todas as áreas das nossas vidas. Amém? O próximo tópico diz assim: conscientizando-nos de nossos equívocos sob a ira de Deus, que são os versículos 7 e 8. Então o salmista, ele reconhece que o seu povo está sob a ira de Deus. Lá no versículo 7, ele diz assim: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do seu rosto. Amém? Então essa ira divina, o salmista sabe, o salmista entende que é por causa do pecado, que esse pecado ele está diante do rosto do Senhor, né? Diante da luz divina do Senhor. E quando nós estamos em pecado, quando nós falhamos, quando nós erramos, nós precisamos ter a sabedoria de não culpar os outros pelos problemas que são nossos. Nós precisamos aprender a reconhecer e a identificar e a nominar aquilo que nós estamos fazendo de errado. A gente precisa entender que pecado tem nome. Nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Nós precisamos admitir para Deus aquilo que nós estamos fazendo de errado. E nós precisamos nos arrepender e parar, né? E mudar.
Ter um coração sábio não significa que você é perfeito, mas significa que você é sensível, que você tem consciência, que você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quando há algo que você faz e você sente que você fez algo que não agradou ao Senhor, porque a gente sabe, né? O Espírito Santo nos incomoda, a nossa consciência nos incomoda. Nós temos que parar imediatamente. A gente não pode se acostumar com o pecado. Nós não podemos deixar o pecado cauterizar a nossa mente. Porque quando a gente peca, né, de repente a gente comete um pecado pela primeira vez, a gente sente esse peso do Espírito Santo na nossa alma. Mas a gente continua praticando, então a nossa mente vai se acostumar com aquilo ali, nós vamos ficar cauterizados pelo pecado e a gente não pode permitir que isso aconteça nas nossas vidas. A gente tem que se arrepender, a gente tem que parar, a gente tem que mudar, a gente tem que causar essa transformação no nosso interior, amém? E o próximo subitem diz assim: não podemos desperdiçar a vida. Então, o salmista, no versículo 9, o que ele diz? Pois todos os dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Então o salmista, ele ensina e ele reconhece que a nossa vida passa muito rápido. E o salmo, como nós falamos desde o início, né, eles são orações, eles são louvores, eles são canções e nos ensinam demais. Então aqui esse salmo, ele é muito rico em ensinamentos. E aqui ele fala algo que é tão óbvio, né, mas que muitas vezes nós esquecemos. A nossa vida, ela passa muito rápido e a gente não pode desperdiçar o nosso tempo. A gente tem que aproveitar bem, né, os dias que passam tão rápidos. Então o salmista sabia que não havia tempo para desperdiçar a sua vida se rebelando contra o Senhor. Porque quando nós nos rebelamos contra Deus, ao invés da gente viver a vontade de Deus, a gente vai viver a vontade do maligno. A gente precisa entender uma coisa, que na nossa vida, nós sempre estaremos obedecendo a alguém. Ou nós estamos obedecendo a Deus, ou nós estamos obedecendo ao diabo. Quando nós desobedecemos ao Senhor, nós estamos agradando Satanás, nós estamos agradando ao diabo, nós estamos obedecendo o diabo. E quando nós obedecemos ao Senhor, nós desagradamos, nós estamos desobedecendo o diabo. Então é só a gente escolher a quem nós vamos obedecer. Se nós vamos obedecer a Deus ou se nós vamos obedecer ao inimigo. E a gente precisa entender também que a nossa vida, ela vai ser de acordo com quem nós escolhemos obedecer. Amém? Tudo aquilo que nós fazemos traz consequências, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Nós precisamos ter essa sabedoria e ter esse discernimento para viver a vontade do Senhor nas nossas vidas e receber as bênçãos que Deus já conquistou para nós. Amém? O próximo subitem diz assim: corações sábios. Essa porção do Salmo encerra assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Em outras palavras, o Senhor está falando, ensina-nos a viver, né? O Senhor pode nos ensinar, né, por meio da sua palavra, por meio de conselhos de pessoas sábias, de pessoas experientes, de pessoas mais idôneas, né, que já passaram por coisas que nós estamos passando. E outra coisa que nós precisamos aprender também, a buscar conselho das pessoas corretas, das pessoas sábias. Na Bíblia, a gente tem o exemplo de Roboão, que era o filho de Salomão e que continuou, né, como rei ali no seu lugar. E aí diz, né, que ele buscou o conselho dos sábios, né, dos experientes, dos anciãos, e ele também buscou o conselho dos jovens. Mas ao invés dele ouvir o conselho dos anciãos, dos mais experientes, ele decidiu escolher, ele decidiu ouvir e fazer aquilo que os jovens
aconselharam ele a fazer. E isso trouxe um grande prejuízo para a sua vida, porque por causa dessa decisão dele de ouvir o conselho dos jovens, o povo se rebelou e ele reinava sobre as 12 tribos de Israel, mas somente 2 tribos depois disso aceitaram ele como rei, né? Que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então houve essa divisão no reino de Israel, que ficou conhecido como o Reino do Norte e o Reino do Sul. E tudo isso por causa da escolha ruim de Roboão. É lógico que Deus já havia profetizado que isso aconteceria, mas aconteceu a partir dessa decisão ruim de Roboão de ouvir conselhos das pessoas erradas. Então nós precisamos ter sabedoria nisso, né? Com quem nós vamos nos aconselhar, né? Quem nós vamos buscar orientações. E nas nossas vidas, a gente tem a palavra do Senhor para nos orientar, mas a gente tem também pessoas sábias, experientes, né? Para nos dar conselhos. Então, nós temos que buscar conselho das pessoas mais sábias. Amém? O próximo tópico diz assim: a sabedoria traz esperança, alegria e benignidade. Então, na última parte, o salmista, ele mostra, né, ele fala que uma vida de sabedoria conduz a uma experiência de alegria e felicidade. E é essa a oração que o salmista faz. Ele diz: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Então, se antes o salmista ele estava vivendo consequências de uma vida de equívocos, agora ele deseja viver a alegria e a benignidade de uma vida virtuosa, né, de uma vida sábia. E muitas vezes nós colhemos frutos desagradáveis por causa de atitudes, por causa de decisões, por causa de uma vida pregressa que nós tivemos na contramão da vontade de Deus, longe dos valores do Senhor. Mas quando nós nos arrependemos e nos dispomos a viver de maneira coerente com o Senhor, viver de acordo com a vontade de Deus, com os ensinamentos, com a palavra do Senhor, o Senhor, ele nos abençoa e ele muda a nossa história e ele muda a nossa sorte. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele esquece o nosso passado. Deus, ele perdoa e ele esquece. E muitas pessoas, elas vivem presas ao seu passado. Muitas pessoas, elas acham que elas merecem viver dificuldades, viver coisas ruins por causa de coisas que elas fizeram no passado. Mas a partir do momento que nós nos arrependemos, que nós decidimos mudar, né, viver de acordo com a vontade de Deus, com os princípios do Senhor, a nossa história ela muda. Nós temos o exemplo na Bíblia de Raabe, né? Ela era uma mulher que diz que ela era uma prostituta, e quando ela escolheu servir a Deus, né? Quando ela confiou em Deus, ela nem era israelita, mas ela entrou para a genealogia de Jesus, né? A Bíblia fala do nome dela. Quando a gente lê lá sobre os heróis da fé, tem o nome de Raabe. Por quê? Porque ela tinha uma vida pregressa ruim, mas ela mudou. Ela decidiu fazer a vontade de Deus e a história dela mudou também, né? Então ela é contada como uma pessoa importante, né? Como uma mulher de Deus, né? Que entrou para a história, que entrou na palavra de Deus, ela é contada, né? Então é isso que o Senhor faz conosco, ele muda a nossa história a partir do momento que nós decidimos servir, fazer a vontade dele. Amém? E o próximo tópico diz assim: vivendo sob a graça. Então o salmista deseja viver sob a graça, não mais sob a ira. E foi justamente isso que Jesus conquistou para nós na cruz. Hoje
nós vivemos a época da graça, né? Então, viver sobre a graça de Deus é a decisão mais sábia que nós podemos ter na nossa vida. Então, em primeiro lugar, quem vive sob a graça, né, quem vive debaixo da graça, ela tem consciência de que não está sozinha, né, que quando vierem os desafios, que quando vierem as dificuldades, o Senhor é com ela. É o Senhor que vai capacitar, é o Senhor que vai abençoar, é o Senhor que vai abrir as portas. A palavra de Deus diz que porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Então hoje nós precisamos entender isso, nós vivemos pela graça, né? Nós somos a justiça de Deus em Cristo, né? Nenhuma condenação, nenhuma maldição existe sobre as nossas vidas, porque Jesus já levou tudo na cruz, amém? E o próximo tópico diz assim, confirmando as obras. O finalzinho, né, já do Salmo, lá no versículo 17, quando ele diz assim, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então, uma vez conscientes, né, de que nós somos finitos, de que nós somos frágeis, né, mas que nós estamos vivendo uma vida debaixo da graça do Senhor, nós precisamos também agir com responsabilidade. Então o salmista, ele encerra pedindo que Deus confirme as obras das suas mãos. Em Deus você pode sonhar, você pode planejar, você pode se preparar para atingir os seus planos, os seus sonhos, os seus objetivos, tudo isso de acordo com a vontade de Deus, né? E o Senhor, ele nos chamou para viver um propósito. Então, se hoje você ainda não sabe qual é o seu propósito, você não sabe qual é a vontade de Deus para sua vida, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos filhos de Deus. E a vontade de Deus é que nós sejamos felizes, né? É que nós sejamos abençoados, é que nós sejamos filhos obedientes. Então, quando a gente escolhe, quando a gente decide fazer a vontade do Senhor, obedecer aquilo que está na palavra de Deus, aonde nós estivermos, né? Onde o Senhor te colocou, é onde você vai frutificar, né? Onde o Senhor vai te abençoar. Então, nós temos que orar, né? Pedindo para Deus nos dar direção, para Deus nos dar discernimento, para que Deus nos mostre, né, aquilo que Ele quer que a gente faça, mas a gente tem que aprender a viver de acordo com o propósito, de acordo com a vontade do Senhor, e orar sempre isso, Senhor, confirma a obra das nossas mãos, amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim, vimos o quanto Deus é eterno e nós somos passageiros, por isso não é tempo de desperdiçar a vida naquilo que não agrada ao Senhor. Somos convidados a ter consciência de nossa finitude, a selecionar com precisão as nossas escolhas e viver segundo a graça de Deus, de maneira coerente com o propósito dele para a nossa vida. Finalmente, Deus confirmará as obras de nossas mãos. Amém? Amém. Então esse salmo, ele é um salmo muito completo e é uma oração assim incrível que nós podemos fazer, né? Pedindo para Deus isso, né? Para Ele nos dar sabedoria, para que a gente tenha temor do Senhor, para que a gente tenha consciência, né, do poder, da soberania de Deus, mas ao mesmo tempo que a gente tenha consciência também de que nós somos frágeis, de que nós somos limitados, de que nós somos finitos, que essa vida ela é passageira e nós precisamos ter sabedoria para fazer aquilo que agrada ao Senhor, para viver de acordo com a vontade de Deus, porque quando nós fazemos isso, a bênção de Deus está sobre a nossa vida, né? A bênção de Deus nos alcança e é isso que o Senhor tem para nós, né? Uma vida de felicidade, uma vida de bênçãos, uma vida poderosa na presença de Deus, amém? E essa é a lição de hoje, até a próxima aula em nome de Jesus.